dia, meus amores! Então, hoje, dia 23 de junho de 2020, terça-feira, já ia falar quarta. Terça-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso último conteúdo de geografia, minha gente. Último conteúdo. Quase que eu acabo esse conteúdo na semana passada, mas eu resolvi passar um trabalhinho pra vocês poderem me falar um pouquinho mais dele, né? E o que vai acontecer? Nesse conteúdo, nós vamos falar sobre a transformação da cidade no campo, que foi o trabalhinho que eu passei semana passada, que eu pedi para vocês entrevistarem uma pessoa que seja maior de 30 anos, de preferência. Por que eu pedi uma pessoa maior de 30 anos, gente? Quanto mais velha aquela pessoa for, mais experiência aquela pessoa vai ter. Ou seja, mais coisa ela vai ter visto. E se ela viu mais coisa, ela vai ter mais coisa para contar pra gente, não é? É muito mais legal quando as pessoas têm mais coisas para poder contar. Então, eu queria que essas pessoas fossem mais velhas, o mais velhas possíveis, porque elas teriam visto muito mais mudanças em relação à transformação na cidade e à transformação no campo, que uma pessoa, por exemplo, de 20 e 30 anos. Eu, por exemplo, tenho 21. Não vi tanta transformação assim, porque desde quando eu era pequena, a cidade, ela sempre foi cheia de prédios, ela sempre foi muito urbanizada, muitos carros, sempre foi assim desde quando eu era criança. E vocês também, porque vocês nasceram já nessa época agora que tá tudo muito mudado, que tá tudo muito transformado para a tecnologia. Eu era dessa época, vocês mais ainda, né? Agora, meus pais já não eram tanto da tecnologia igual eu sou, igual a minha época foi, ou igual a de vocês, que é mais ainda do que a minha, né? Então, o que vai acontecer? As pessoas que geralmente são da idade dos meus pais, que têm 40 anos, mais velhos, eles vão ter muito mais experiências para contarem do que uma pessoa de, por exemplo, 20 anos. É muito diferente, não é? Ou uma pessoa que nem vocês, que tem 10 anos de idade, que tem 8, 9, 10 anos de idade. Então, o que vai acontecer? Eu queria que vocês tivessem feito com pessoas bem mais velhas. Algumas pessoas fizeram com umas entrevistas bem interessantes, que eu achei bem legais. Mas vamos lá. A transformação na cidade e no campo, gente. Nós sabemos o quanto a cidade e o campo mudou com o passar dos anos. Mesmo a gente não tendo nascido naquela época, nós sabemos que a cidade antigamente, bem antigamente, tipo 50 anos atrás, é muito diferente da cidade que nós temos hoje em dia. Imagina uma cidade tipo 90 anos atrás. Quem entrevistou a avó, nossa, teve muita história para contar. Porque as pessoas que, tipo, 90, 100 anos atrás, a cidade ela não chega nem perto do que ela era hoje. As cidades tinham muito menos prédios, muito menos todo esse movimento da urbanização. Antigamente nós poderíamos considerar a cidade até que meio rural, porque hoje em dia a cidade realmente é urbanizada, mas antigamente ela era muito mais rural do que urbana. Mesmo ela sendo chamada de urbana, né, por ser cidade, ela ainda era, hoje em dia pra gente, aquela cidade era muito mais rural do que urbana. Então, o que vai acontecer? Nós temos que entender que a cidade e o campo, eles têm uma transformação muito grande com o passar dos anos. E, antigamente, as cidades, elas eram muito mais rurais, ao nosso ver, do que hoje em dia. Por quê? As cidades, elas tinham menos prédios. Os campos, hoje em dia, no caso, os meios rurais, hoje em dia eles são muito mais tecnológicos do que antigamente. Então, os meios rurais, o que aconteceu com eles? Eles acabaram ficando urbanizados com o passar do tempo. Por quê? Os meios rurais, eles acabaram ficando meio para trás. Então, a cidade grande, ela estava crescendo cada vez mais. A tecnologia estava avançando, e o meio rural estava lá, ficando um pouquinho para trás. O meio rural, teoricamente, ele sempre foi um pouco mais atrasado em relação à tecnologia, porque na cidade a tecnologia ela é muito mais usada do que no meio rural. Só que, aqui ó, tem uma foto bem legal, de 1940 e 2014, olha aqui ó, 1940 e 2014. Olha a diferença da paisagem. A diferença é gritante, é enorme.
Então, nós sabemos que na paisagem, como nós já estudamos, ela está em constante transformação. Então, a paisagem ela está sempre mudando, seja ela no meio rural, seja ela no meio urbano, a paisagem ela está em constante transformação. Lembra que nós temos as erosões que podem causar as transformações das paisagens também, nós temos toda a vegetação. Então, nós também podemos ver que nas cidades antigamente tinham muito mais vegetações do que hoje em dia. Essas vegetações, elas foram completamente tomadas por prédios e casas e comércios e indústrias do que antigamente. Então, antigamente era uma coisa bem mais tranquila do que hoje, vamos dizer assim, bem mais rural do que hoje. Mas acabou que nem o meio rural ele conseguiu segurar toda aquela sem ser aquela tecnologia que nós usamos na cidade, né? Então o meio rural ele acabou cedendo à tecnologia. O que aconteceu? Aqui nas transformações do campo, ele vai falar sobre a agricultura empresarial. O que vai ser isso? Os agricultores antigamente, eles precisavam, a cidade, quando ela vai crescendo, ela vai tendo mais gente, cada vez mais gente para poder ocupar aquela cidade. Se vocês pegarem antigamente, a população era muito menor do que já é hoje em dia. Hoje em dia é uma população muito maior do que há 40 anos atrás. Então, o que vai acontecer? O meio rural, ele precisava produzir cada vez mais do que ele já produzia. E ele não estava dando conta da demanda dele. E geralmente a agricultura ela é mais familiar, né? Então é uma fazenda onde trabalha o pai, trabalha a mãe, trabalha o irmão, trabalha os primos. É aquela agricultura familiar, aquela agricultura que só trabalha a pessoa da família. Aí vai passando de geração em geração. O pai morreu, vai pro filho. O filho morreu, vai pro neto. E assim vai passando aquele terreno, aquela fazenda, seja lá o que aquilo ali for, no meio rural, aquela plantação. Então, a agricultura empresarial, ela veio para poder levar a tecnologia até os agricultores que são rurais, né? Então, eles faziam tudo na mão, fazia tudo no braço. Pegava lá a enxada, ia capinar, fazia os buracos para poder fazer a plantação, fazia tudo no braço. Demorava muito mais. Uma coisa que eles faziam, que eles levavam, por exemplo, uma semana para plantar alface, todos os alfaces. Quando a agricultura empresarial chegou, o que ela fez? Ela trouxe uma máquina que conseguia fazer a plantação de todo aquele alface em 1 hora, o que eles faziam em 1 semana. Ela fazia em 1 hora. Então, olha a facilidade, olha o quanto eles de tempo eles ganharam com essa tecnologia que chegou para eles, com essas máquinas que chegaram até eles. Então, é uma diferença muito grande. Então, as máquinas, elas chegaram no meio rural para poder facilitar eles, né? Até porque a nossa demanda da cidade é muito grande. O meio rural, ele também acabou crescendo muito. Não foi só a cidade que cresceu, o meio rural, ele também cresceu muito. Então, eles precisavam dessa demanda cada vez maior. E na mão e no braço lá, eles não estavam conseguindo dar essa demanda inteira. Porque o que eles levavam 1 semana para plantar, aquela máquina fazia em 1 hora. Então, imagina o tempo que eles ganhavam, o dinheiro que eles ganhavam também, porque quanto mais eles produziam, mais dinheiro eles tinham de volta, porque eles vendiam mais, cada vez mais eles vendiam. E o que acabou acontecendo? A agricultura empresarial, ela também tomou pedaços de muitas vegetações que eram reservas, que eram locais como se fossem florestas, que eles tiraram aquilo ali tudo e fizeram plantações de coisas para as cidades e para o meio rural. Coisas de alimentação, né? Que nós precisamos. Mas eles tomaram esses pedaços de terra que eram de alguma vegetação, de florestas, que eram alguma reserva, que eram esse tipo de coisa. E também ela veio não só para facilitar em relação à plantação, que o maquinário ele chegou para quê? Para facilitar o processo de plantação, ou seja, para acelerar aquele processo de ter que ajeitar a terra, ter que molhar, ter que plantar. Então a máquina ela já fazia tudo isso pelos trabalhadores, o que acabou gerando muito desemprego, ou seja, as pessoas elas não tinham mais por que trabalhar ali
ali. Se eu tenho uma máquina que faz isso por mim e que eu só preciso consertar essa máquina uma vez no mês, pra que eu vou ficar pagando um monte de funcionário para trabalhar para mim se eu tenho uma máquina que faz muito mais rápido que eles? Então, eles dispensaram muitas pessoas do trabalho para poder ficarem com as máquinas e acabaram lucrando mais, porque eles não precisavam pagar funcionários e só consertavam as máquinas. Então, para eles era um investimento muito melhor. Só que, o que eles também trouxeram? Para acelerar esse processo, não só de plantação, eles não adianta eles plantar rápido, mas a colheita demorar. O que eles fizeram? Começaram a usar os agrotóxicos. Então, eles começaram a usar substâncias para que aquela plantação crescesse e fizesse a colheita muito mais rápido. Porque se plantasse rápido e colhesse rápido, eles vendiam rápido, ganhavam dinheiro rápido, e plantava de novo, e colhia de novo. Então, era um processo assim, ó, muito rápido. E era isso que eles queriam, porque eles lucravam cada vez mais. Então, o processo aqui, ó, no livro, no último parágrafo da página 36, ele fala uma coisa bem legal, ó. No Brasil, a partir de 1960, o campo sofreu muitas transformações com a implementação da infraestrutura e a expansão do cultivo de soja. Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Era isso que eu queria achar. O bioma cerrado, por exemplo, nos dias de hoje, só conta com 20% da sua vegetação nativa. Por quê? As vegetações, elas foram substituídas por plantações, foi o que eu falei. Então, o que aconteceu? Eles tomaram posse de muitos lugares que tinham vegetações nativas daquele lugar, que não foram o homem que plantou, era da própria natureza mesmo. E hoje em dia, por exemplo, o cerrado, ele só conta com 20% da sua vegetação. O resto é tudo plantação que foi tomada pelos agricultores. E isso é um pouco triste, né? Mas já foi. E também a gente ainda pode mudar muita coisa, né? Nós podemos mudar muita coisa ainda. Mas vamos lá. Foi isso que aconteceu. Então, o meio rural e o meio urbano, as transformações são extremamente diferentes. Eu quero que vocês façam os exercícios da página 36, só tem o número 1, 37 e 38. E, gente, acabou o nosso conteúdo. Semana que vem, eu tô planejando fazer outra atividade com vocês, e não vai ser relacionada a esse conteúdo, até porque o nosso conteúdo acabou. Então, eu vou dar um comunicado pra vocês essa semana, pra vocês ficarem sabendo o que vai acontecer na próxima semana. Mas é isto. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Façam os exercícios e me mandem até sexta-feira, tá bom? Um beijão e eu amo vocês.